que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui nessa oportunidade para cultuarmos ao Senhor. Reúna a sua família, se possível, chame quem está por perto para participar também do nosso culto de oração, de adoração ao nosso Deus, de reflexão na palavra. Vamos adorar aquele que é merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Se você já estiver online aí, pode começar os seus comentários, pode saudar a turma que está aí online com boa noite, para nós adorarmos a Deus, ainda que estejamos mediados pela tecnologia. Graças a Deus pela tecnologia, porque nesse momento nós podemos fazer bom uso dela. Seja bem-vindo e bem-vinda a este culto de orações. Eu tenho aqui alguns pedidos em mãos e eu quero participar aos irmãos esses pedidos e também agradecimentos. A irmã Elma pede que nós intercedamos por pessoas internadas nos hospitais. A irmã Juraciara pede que sejamos intercessores pelas pessoas, pelo nosso Brasil, pela família e pela igreja, a Igreja Batista do Jockey, que nesse momento está reunida em culto ao Senhor, ainda que essa reunião seja à distância. Então vamos orar pelas famílias da igreja, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas pessoas internadas. Feche seus olhos, nós vamos orar de dois em dois pedidos. Onde você estiver aí, coloque esses pedidos no altar do Senhor. Vamos fazer isso agora. Deus amado, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus. Nós não temos outro além do Senhor a quem devemos prestar culto de exaltação e de louvor. Pai, queremos colocar diante do Senhor essas pessoas que estão internadas, Pai, citadas pela irmã Elma, enfim, ó Pai, em Niterói, no bairro onde ela mora, aqui na cidade do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, Pai, em todo o Brasil, Pai, em todo o estado do Rio, em todo o Brasil, em todo o mundo, que o Senhor esteja acampando teus anjos ao redor dessas pessoas, Pai. Que a tua cura chegue até essas pessoas, use os médicos, use os profissionais da saúde, Pai, que têm trabalhado incansavelmente nesse momento de pandemia, Pai. Abençoa essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. A irmã Juraciara também, Pai, pede pelo nosso Brasil, pelas nossas autoridades, Pai. Que o Senhor abençoe as nossas autoridades, Senhor Deus. Abençoe também as famílias que compõem a igreja. Abençoe a igreja do Senhor Jesus como um todo. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Nós temos mais dois pedidos aqui também. A irmã Socorro. A irmã Socorro agradece a Deus. Ela diz que Deus está cuidando da família dela, apesar das lutas. Vamos louvar ao Senhor por isso, né? Deus está cuidando da família da irmã Socorro, apesar das lutas da família e da igreja. A irmã Salvadora pede que nós oremos pelo obstetra das suas sobrinhas, a sobrinha da irmã Salvadora, o doutor Marcos. Ele está em coma por causa da Covid-19. Vamos orar então, irmãos, o nosso culto hoje, o nosso propósito, antes da nossa reflexão bíblica, é intercedermos ao Senhor e agradecermos a Ele pelas bênçãos alcançadas. Então, onde você estiver aí, olhe ao Senhor, agradeça primeiramente, porque Deus está cuidando da família da irmã Socorro, das nossas famílias. E também suplique ao Senhor pelo doutor Marcos, obstetra das sobrinhas da irmã Salvadora. Vamos lá? Vamos orar? Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo teu cuidado sobre nossas vidas, apesar das lutas e do momento, ó Pai, que estamos vivendo. O Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias, da tua igreja, e nós, Pai, suplicamos que o Senhor continue cuidando, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Agora, Pai, nós queremos apresentar ao Senhor
o doutor Marcos, esse obstetra, Pai, esse obstetra das sobrinhas da irmã Salvadora, Senhor Deus. Que o Senhor esteja socorrendo, Senhor Deus, esse médico, Pai, essa pessoa que precisa do teu socorro, do teu amparo, Pai. A medicina, apesar de ser uma ciência abençoadora, ela é limitada, mas o Senhor é um Deus sem limites. Nós, Pai, acreditamos na medicina como bênção do Senhor, mas, ó Pai, cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Por isso, intercedemos ao Senhor pela vida do Dr. Marcos, Pai. Abençoa a vida do Dr. Marcos. Que ele seja, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, visitado pelo Teu Espírito. Ó Pai, que os médicos que estão cuidando dele sejam instrumentos do Senhor. E muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado de sempre para conosco, em nome de Jesus. Amém. E ainda, queridos, a irmã Lene, olha que bacana, a irmã Lene agradece por tudo e ela pede para orar por Letícia, sua filha, né? Letícia está grávida, a irmã Lene e o irmão Vilmar serão avós, serão vovós, eles estão rindo à toa. Parabéns, irmã Lene, parabéns, irmão Vilmar. O Diego está pedindo que oremos por todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros e os que serão convocados nesse momento de pandemia. Então vamos orar, irmãos, onde vocês estiverem. Daqui a pouco começaremos a nossa reflexão bíblica, mas esse momento é momento de oração. Onde você estiver, ore por Letícia, agradeça a Deus porque Lene e Vilmar, nossos queridos irmãos, serão avós, não é? E ore pelos profissionais da saúde, irmãos. Já disse e vou repetir: toda ciência é uma bênção nas mãos de Deus, mas toda e qualquer ciência tem limites. O nosso Deus é o Senhor da ciência e somente Ele é ilimitado. Então vamos orar pelos profissionais da saúde, vamos orar também pela vida, pela gestação da Letícia, não é? Letícia é a filha do irmão Vilmar e da irmã Lene. Vamos orar então, feche seus olhos aí onde você estiver. Nada é barreira para a oração, nada é barreira para o Espírito de Deus atuar. Então, mesmo estando mediados por uma máquina, por um sistema, não é? Pela tecnologia, nada pode impedir que Deus alcance os corações necessitados. Então vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida de todas as pessoas que estão online nesse momento, Pai. Aquelas que estão assistindo, ó Pai, participando desses momentos de oração. O Senhor sabe que nós cremos no Teu poder. E nós queremos, Pai, nessa hora clamar ao Senhor, porque o Senhor tem sido nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia de geração em geração. Apresentamos ao Senhor, Pai, a vida da Letícia, ela que está gestante, que por conta disso também precisa de cuidados especiais nesse momento. Que o Senhor esteja acompanhando e abençoando essa gestação da Letícia, Pai. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, a vida do irmão Vilmar, da irmã Lene, eles que serão avós, que eles sejam abençoados pelo Senhor, Pai. Que essa criança seja cuidada pelo Senhor para a glória e para a honra do Teu nome. E agora também, Senhor Deus, apresentamos diante do Teu altar o pedido do irmão Diego Pérez. Ele pede, Senhor Deus, que o Senhor esteja protegendo os profissionais da saúde, Senhor Deus, esses que estão expostos, diretamente envolvidos nessa situação. Que o Senhor abençoe, ó Pai, esses homens, essas mulheres, essas pessoas envolvidas, Pai, nessa situação tão difícil e que estão na linha de frente, Pai, na vanguarda da situação. Que o Senhor abençoe essas pessoas, que o Senhor cuide delas. Não somente os profissionais da área de saúde, mas também aqueles que precisam, Senhor Deus, sair para trabalhar, Pai. A recomendação é que se fique em casa, mas o Senhor sabe que há funções essenciais na sociedade, Pai. E essas pessoas que estão nesse momento atuando nas mais diversas funções, Pai, essas que não podem de maneira nenhuma ficar em casa, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde,
que o Senhor, Pai, esteja acampando os seus anjos ao redor dessas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu tenho certeza, querida, que você orou comigo aí, do outro lado desse aparelho. Eu não posso estar perto de você fisicamente, mas tenho sentido Deus falar ao meu coração e me abençoar a minha vida e a minha família por intermédio da sua oração, das suas orações. Então, querido, que Deus o abençoe, que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus aguarde, para que estejamos então protegidos, amparados pelo Senhor, nesse momento em que ainda mais precisamos do socorro e da intervenção dele. É muito bom estar com vocês aqui online, participando desse culto de oração, de adoração e de louvor ao nosso Deus. Daqui a pouco estaremos começando a nossa reflexão bíblica. Eu vou pedir à irmã Liliane, que está aqui me ajudando, para ela colocar mais uma vez a música, não é? E a gente então vai fazer um momento perto quero estar. Ela vai colocar mais uma vez, vai colocar esse som para a gente, essa música. E mais uma vez a gente vai fazer um minuto de oração pelas pessoas que você conhece, né? Pessoas que você conhece, que necessitam das orações, pelos seus vizinhos, pelos seus parentes. Vamos fazer um minuto de oração ao som desse louvor ao Senhor e logo após estaremos começando a nossa reflexão bíblica. Aproveite esse momento para orar ao Senhor. Mesmo que você esteja longe fisicamente desse seu pastor, desse seu amigo, desse seu conhecido, faça nesse momento a sua oração. Ore ao Senhor pelas pessoas que você conhece, pelos necessitados, pelo nosso Brasil, pelo mundo. Vamos orar? Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparar. Deus, nós estamos aqui prostrados à Tua presença, porque reconhecemos que Tu és o nosso Deus, e fora do Senhor não há outro. E nesse momento, Pai, que necessitamos ainda mais da Tua intervenção, da Tua atuação, nesse momento em que, Pai, a ciência ainda não tem resposta para essa dificuldade pela qual o mundo está passando, pedimos que o Senhor venha abençoar este povo, Senhor Deus. Todos que estão ao alcance da nossa voz, sem exceção, Senhor Deus, em qualquer lugar que estejam, nesse momento, que eles estejam sentindo a presença do Senhor, que os seus corações sejam aquecidos pelo Teu Espírito, Pai. Nós queremos Te agradecer, porque o Senhor não nos desampara. O Senhor é aquele que cuida de nós e a Tua palavra diz, agindo eu, quem impedirá? Então age, Senhor Deus, nesse momento, da forma necessária, como o Senhor entende que é necessário fazer. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Vamos então, nesse momento, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis. Se você tem uma Bíblia em mãos, não é? Se você não frequenta numa igreja, está assistindo esse vídeo, participando desse culto, se você não tem uma Bíblia, então fique somente atento, mesmo sem a sua Bíblia aberta. Mas se você tem a sua Bíblia, se você está com ela aí, abra a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis de Israel, 2 Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41. Vou repetir para facilitar aí o seu acesso, o seu manuseio da Bíblia. 2 Reis,
capítulo 4, versículos de 38 a 41. Estou aguardando aqui porque estou entendendo que você está localizando a referência bíblica. 2 Reis, capítulo 4, versículos 38 a 41. É um texto que fala a respeito de um local que estava passando por muitas dificuldades. E Deus usou uma pessoa comprometida com ele para abençoar aquele local. E a gente vai aprender nesse momento como Deus pode nos usar, mas os cuidados também que Ele quer que tenhamos. E no final Ele acaba abençoando aquele povo, assim também como tenho plena certeza de que Ele vai continuar abençoando o nosso povo. Não tenho dúvida disso. Deus abençoa o seu povo. 2 Reis, capítulo 4, como dissemos, 2 Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, eu estou lendo a versão NVI, Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz assim: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Percebam bem o problema que eles estavam passando. A fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, com Eliseu, ele ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens que estão famintos. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos daquela trepadeira e encheu deles o seu manto, a sua túnica, o seu roupão. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, há morte na panela, há veneno no guisado, na panela. E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo, já não havia mais veneno no caldeirão. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale aos nossos corações. Deus amado, nós queremos te agradecer porque mesmo distantes fisicamente dos nossos irmãos e amigos, nós podemos buscar ao Senhor em equipe, em conjunto, como um corpo só, como uma família só, família lavada e remida pelo teu sangue. Nós queremos, Pai, nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, através da tua palavra que é viva e eficaz. Fala conosco, Pai, fala a cada coração que está ao alcance da nossa voz. Leve, Pai, uma reflexão que venha confortar corações e que venha também, Pai, nos mobilizar para ajudar pessoas necessitadas. Em nome de Jesus, nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Queridos, o protagonista ou a pessoa envolvida aqui nesse episódio, o protagonista sempre é Deus, mas a pessoa envolvida aqui nesse episódio foi o profeta Eliseu. Eliseu foi um grande homem usado por Deus, ele foi um profeta do Senhor, um porta-voz do Senhor. Ele foi fundador, líder e professor de uma casa de profetas, uma espécie de seminário teológico. Percebam bem, Eliseu era um líder. Ele não só era usado pelo Senhor, mas ele também gostava de multiplicar, de formar líderes para que outras pessoas também fossem usadas por Deus. E o verdadeiro líder é exatamente assim. Ele quer ser um abençoador e ele abençoa de fato, sendo usado por Deus, mas ele também mobiliza outras pessoas para abençoar, para alcançar aquelas que estão fora do alcance dele, mas ao alcance de outras. Eliseu era essa pessoa usada por Deus, prestativa, um homem fiel.
E por ser um servo fiel e muito usado por Deus, esse profeta tinha uma boa reputação na região onde vivia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Um profeta que não tem boa reputação, uma pessoa que se diz de Deus, que não tem boa reputação, será que ele é relevante na sociedade onde ele vive? Claro que não. Claro que não. Querido, pessoas de Deus precisam de boa reputação para serem relevantes. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma pessoa de Deus de qualquer faixa etária, ela precisa de boa reputação para que quando ela levantar a voz em nome do Senhor, quando ela for agir para glorificar ao Senhor através das suas atitudes, então as pessoas vão dizer, de fato, ali está uma pessoa de Deus, uma santa pessoa de Deus. Foi assim que a mulher sunamita referiu-se a Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Uma mulher de Sunem, mulher sunamita, ela conversando com seu esposo e falando sobre Eliseu, sobre esse profeta do Senhor, esse homem que era um instrumento de Deus nas mãos do Senhor. Vejam bem a expressão que ela usou nesse versículo de 2 Reis, capítulo 4, nesse versículo 9, de 2 Reis, capítulo 4. Ela disse assim, falando para o esposo dela, sei que esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Eu vou repetir o que essa mulher sunamita falou a respeito de Eliseu. Sei que esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Então, querido, assim era Eliseu. E assim devemos ser nós que nos propomos a ser servos do Senhor. Assim devemos ser nós que chamamos pelo nome do Senhor. O nome do Senhor não pode ser usado em vão. Deus não é cabo eleitoral de ninguém para permitir que o seu nome seja usado para qualquer outro viés ideológico, ou para qualquer outra atitude que não seja a de servi-lo em espírito e em verdade. Hoje se vê muita gente usando o nome de Deus, mas o Senhor de fato se deixa conhecer, se revela e se mostra através da sua palavra para aqueles que têm um compromisso com Ele. Mas vamos lá, vamos então aprender com esse texto o que ele quer nos ensinar nessa noite. Primeira lição que eu trago para a gente aqui, que eu aprendi e gostaria também que você refletisse comigo. Em momentos de dificuldades, devemos ser instrumentos de Deus para os necessitados. Vou ler outra vez para você assimilar bem. Em momentos de dificuldades, devemos ser instrumentos de Deus para os necessitados. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Depois, Eliseu voltou a Gilgal. Nesse momento, a fome assolava a região. Você percebeu qual era a dificuldade pela qual aquele povo estava passando? Era fome. E Eliseu, então, quando voltou àquela região, ele percebeu aquela necessidade do povo. Queridos, nós como pessoas usadas por Deus, devemos perceber a necessidade daqueles que nos cercam. Será que há algum vizinho do seu lado precisando de você? Mas vamos lá, vamos pensar um pouco aqui no texto. A palavra fome possui um significado muito mais profundo e contundente do que a palavra apetite. Vamos colocar num paralelo, aqui analisar no paralelo a palavra fome e apetite, que em alguns momentos podem até ser sinônimas, essas palavras. Mas dependendo do contexto, ela é muito mais profunda, a palavra fome. Vejam bem, fome, dependendo do contexto, significa carência de alimento, enquanto apetite denota apenas vontade de comer. Pense comigo na seguinte frase. Eu, como professor de língua portuguesa, vou te convidar a fazer um exercício sobre significados de uma palavra numa frase. Vamos lá, pense comigo na seguinte frase. Se alguém diz assim, olha, todos daquela família têm apetite, o que você vai entender?
todo mundo daquela família come bem, come muito, todos eles têm apetite. Se vocês disserem assim, ó, toda aquela família tem fome, você está dizendo que aquela família está carente de alimento. Então, querido, Eliseu percebeu que naquele local chamado Gilgal havia pessoas, existiam pessoas que estavam famintas e ele queria ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Mas nada se faz sozinho, então ele começou a mobilizar a sua equipe. Nós veremos isso um pouco adiante. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a fome castiga rigorosamente milhões de pessoas em vários lugares do mundo. A fome produz dor, desespero e morte. Onde falta o alimento, há desespero. Não é? Você concorda comigo? Onde falta o alimento, há desespero. Não por acaso, meus queridos, Jesus, quando orou o Pai Nosso, um dos trechos do Pai Nosso, que ele nos ensinou a pedir foi o seguinte, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você se lembra? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que ele incluiu essa oração? Por que ele incluiu nessa oração do Pai Nosso esse item do pedido de pão? Porque pão é necessidade básica. Sem pão, sem alimento, o homem entra em desespero. As pessoas entram em desespero. E era isso que estava acontecendo lá em Gilgal. E Eliseu, como um homem de Deus, e ele também tinha uma equipe que trabalhava com ele. Ele então tomou iniciativa, mobilizou toda a sua equipe para ser um instrumento de Deus naquele lugar. Meu irmão, se cada um de nós fizer um pouquinho pelas pessoas necessitadas, um pouquinho que cada um fizer vai ajudar muita gente. Um pouquinho que cada um fizer vai ajudar muita gente. Hoje eu estava tomando conhecimento de um projeto de pessoas que estavam ajudando outras. E de que maneira elas ajudavam? Elas ligavam umas para as casas das outras para ler poesias, para contar histórias. E então alegrava o dia dessas outras pessoas necessitadas. Necessidade nem sempre, ajudar nem sempre significa donativos físicos, materiais. Ajudar às vezes significa tão somente uma palavra de consolo e principalmente uma palavra de confiança de que Deus está cuidando de cada um de nós. Então seja um instrumento de Deus, vamos ser instrumentos de Deus na vida de quem necessita. Deixa eu repetir uma pergunta que eu já fiz alguns minutos atrás. Você já tomou conhecimento se aí na sua vizinhança, no seu prédio, se você mora no prédio, na sua rua, se você mora numa casa, você já tomou conhecimento se aí na vizinhança há pessoas necessitadas de algo que você possa abençoar? É tempo de sermos instrumentos nas mãos de Deus. As crises existem, mas Deus quer usar o seu povo para abençoar pessoas. Amém, querido? Deus quer usar o seu povo, eu e você, para estarmos abençoando pessoas. Não deixemos as pedras clamarem. Vamos ajudar pessoas. Outra verdade que eu aprendo com esse texto é a seguinte: diante das dificuldades, Deus nunca nos abandona. Eu vou repetir. Diante das dificuldades, Deus nunca nos abandona. Veja bem o 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Agora eu vou ler o versículo inteiro. Diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Depois, Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Ou se você tem uma Bíblia de uma outra versão mais tradicional, uma versão mais antiga, vai dizer faça um guisado, não é? Faça um guisado. Queridos, Deus nos socorre nos momentos de necessidades. Deus sempre põe alguém para nos abençoar nos momentos que necessitamos.
Da mesma forma que Deus quer usar você como instrumento dele para abençoar pessoas. Nesse tempo em que vivemos, não vamos ver Deus face a face. O Senhor precisa ser visto na vida de cada um de nós, não só através do nosso discurso, mas principalmente através das nossas atitudes. Deus socorre, Ele nunca nos abandona nos tempos de desespero, de lutas. Mas olha, os agentes de Deus somos nós. Os agentes de Deus são os seres humanos que se propõem a colocar-se à disposição dele como instrumentos seus. Pode haver escassez, só não pode existir a falta de confiança no Deus que supre todas as nossas necessidades. Podem haver lutas, podem existir lutas, mas não pode faltar predisposição em sermos usados pelo Senhor para saciarmos a fome de muita gente que precisa da nossa iniciativa. Não só fome material, mas também fome da presença de Deus e fome da palavra de Deus. Queridos, nem só de pão viverá o homem. É claro que para uma pessoa carente de pão, precisamos dar o pão sim, esse pão físico, pão material, o alimento. Mas precisamos também levar para essas pessoas o pão espiritual. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É exatamente isso, da boca de Deus. Então pode haver escassez, só não pode existir a falta de confiança no Deus que supre todas as necessidades. Isaías 49,15 diz assim, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, do filho do seu ventre? Embora essa mãe possa se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Você percebe, Isaías, um outro profeta do Senhor, dizendo que Deus não se esquece de nós? O salmista também, lá no Salmo 37, 25, ele afirma categoricamente, ele diz assim, ó, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão, nem a sua descendência mendigando pão. Então, Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos desampara no momento de aflição, de dificuldade. Um outro ensinamento que eu quero que você aprenda comigo, que você observe comigo nesse texto, e esse é também tão interessante quanto os outros. Ainda que Deus nos socorra, devemos ser cuidadosos com as nossas ações. Eu vou repetir, ainda que Deus nos socorra, devemos ser cuidadosos com as nossas ações. E eu estou baseando esse ensinamento nos versículos 39 e 40, de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4, 39 e 40 diz assim, um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos daquela trepadeira e encheu desses frutos, o seu manto, o seu roupão. Quando voltou, cortou-os em pedaço e colocou-os no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens. Mas logo que o provaram, eles gritaram, homem de Deus, falaram para Eliseu, há morte na panela, há veneno na panela, e não puderam mais tomá-lo. Devemos ser cuidadosos com as nossas ações, mesmo querendo ajudar as pessoas. Nesse momento em que estamos vivendo, irmãos, precisamos ser cuidadosos, mesmo querendo ajudar. Deixa eu fazer a seguinte pergunta para vocês, a seguinte indagação. Será que essa pessoa que foi apanhar legumes, mas que não conhecia aquele vegetal que ela foi apanhar lá, será que ela pegou um legume venenoso de maneira planejada? Será que era intencional ela envenenar aquelas pessoas? Claro que não. A intenção delas era abençoar. Só que, de uma forma inadvertida, de uma forma sem cuidado, sem o devido cuidado, ela foi apanhar alguma coisa
para fazer o famoso guisado, não é? Para fazer o famoso ensopado. E ela então, junto com as outras coisas que ela havia apanhado para abençoar as pessoas, ela apanhou então uma trepadeira, não é? Se você tem uma versão mais antiga, aí o seu nome está outro, ao invés de trepadeira está um outro nome. E ela então, junto com tudo aquilo que ela apanhou, que era benéfico, ela também trouxe um vegetal maléfico ali, um veneno, mas ela fez isso sem saber. Queridos, nesse momento em que, essa situação em que o mundo está vivendo, quando a gente for ajudar alguém, precisamos ter todo o cuidado, mesmo querendo abençoar pessoas. Por exemplo, nesse período de quarentena, também estou em quarentena na família. Claro, todos nós estamos. Mas quando saio para providenciar algumas coisas, porque afinal de contas em quarentena também se come, não é? Em quarentena também se toma remédio, em quarentena também se faz aquelas coisas que são essenciais. Então quando saio para providenciar essas coisas essenciais, tenho que ter todo cuidado para não trazer da rua para dentro de casa algo que venha contaminar ou fazer mal à família. Perceberam onde eu quero chegar? Esse moço, esse ajudante de Eliseu, esse moço de Eliseu saiu com a melhor das intenções para pegar algo para fazer o guisado. Só que ele não foi cuidadoso nesse sentido. Junto com o guisado, aquele nutritivo, ele também pegou um que era venenoso, que ele não conhecia bem, talvez foi por descuido. Quando você sair para providenciar alguma coisa para alguém, para abençoar alguém, ao chegar perto desse alguém, tenha todo cuidado. Tenha todo cuidado. Você mesmo com o coração cheio de boas intenções, ou mesmo sendo assintomático, você pode estar levando para dentro da casa dessa pessoa algo que vai prejudicá-la. Então, querido, vou repetir aquele jargão, usando como base a palavra de Deus. Vá à rua, providencie coisas para as pessoas, mas tenha cuidado com o que você está trazendo para dentro de casa. Vou repetir aquele jargão. Lave as mãos. De preferência fique em casa, mas a gente sabe que existem pessoas que são essenciais para que a sociedade continue funcionando. E essas pessoas, por força dessa sua função, elas então precisam providenciar as coisas. Mas quando você for à rua, se você for uma dessas pessoas, tenha esse cuidado. O fato de Deus cuidar de nós não isenta você de ser uma pessoa cuidadosa. Você pode sair para buscar bênção e voltar de lá trazendo coisas que não vão abençoar a sua família. É a palavra de Deus que ensina isso, que mesmo com boa intenção, nós podemos ser precipitados e acabar prejudicando alguém. Então, querido, observe isso, ainda que você não seja muito inculcado com essas coisas, ainda que você não seja muito atento, mas é necessário, nesse momento, as pequenas atitudes fazem diferença. Então, aquele moço, mesmo cheio de boa intenção, ele não foi cuidadoso com aquilo que estava tomando para si, para levar para aquelas pessoas, não é? Para aquelas pessoas a quem ele queria abençoar. Ele foi tão afoito que nem se cuidou em perceber que ele estava levando uma erva estranha para casa a fim de saciar a necessidade daquele povo que lá estava. Boa vontade somente não é suficiente para ajudar alguém. Claro que boa vontade é o princípio de tudo. Deixa eu contar aqui uma experiência rápida, não é? Conversei com uma ovelha da minha igreja, da Igreja Batista do Jockey. Não vou citar o nome aqui porque ele não me autorizou que fale o seu nome, então eu vou manter aqui, mas em sigilo, mas não é nada que comprometa, senão também não diria. E ele então disse: pastor, a minha filha me deu lições de como ajudar alguém. Alguém veio aqui em casa me pedir ajuda e eu nem sabia que ela estava ouvindo. Ela é uma criança, ela tem, se não me engano, 8 anos. Então,
A minha filha me deu lições de como ajudar uma pessoa. Eu estava conversando com alguém que veio à minha casa pedir ajuda. Uma pessoa se propôs a vender alguma coisa para levar comida para sua família. Eu conversando com essa pessoa e a minha filha ao lado disse assim: pai, por que a gente não ajuda essa pessoa? E segundo o seu pai, essa criança então pegou os seus biscoitos, pegou os seus lanchinhos, colocou numa bolsa e foi à casa dessa senhora levar esses seus lanchinhos para os netinhos daquela senhora que estavam com fome. Eles não estavam com apetite, estavam com fome mesmo, não tinham o que comer. E então toda a igreja foi mobilizada para fazer uma campanha por incentivo, por iniciativa de uma criança. Queridos, qualquer um de nós pode ser usado para abençoar as pessoas. Olhe ao seu redor, veja se há alguém precisando de uma palavra de incentivo, de uma palavra de encorajamento. Perceba se alguém necessitando mesmo de donativos físicos, materiais. Você pode abençoar alguém de alguma forma. Se não puder com donativos físicos, que tal você mobilizar a sua vizinhança aí para que de alguma forma esse grupo mobilizado por você possa então abençoar os necessitados? É isso que Deus espera de nós. Somente boa vontade não é suficiente para ajudar as pessoas. Somente boa vontade não é suficiente. E para terminar, eu gostaria de colocar para você o quarto ensinamento desse texto. Diante dos grandes perigos, Deus sempre nos surpreende. Diante dos grandes perigos, das grandes necessidades, Deus sempre nos surpreende. E essa minha palavra está baseada em 2 Reis, capítulo 4, versículo 41. Diz assim: então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão daquele guisado envenenado, não é? E disse: sirvam a todos, podem comer. Já não havia mais perigo no caldeirão. Você vai dizer assim: pastor, essa farinha era ungida? Não, querido, não era nada disso. Não tinha poder mágico na farinha. Quem atuou através daquela simples farinha, e poderia ser através de qualquer outra coisa, foi o Deus de Eliseu, aquele Deus para quem não há limites. Então, diante dos grandes perigos, Deus sempre nos surpreende. De que maneira Deus surpreendeu aquelas pessoas que já estavam assim preocupadas porque havia veneno, não é? Havia morte naquela panela, naquele guisado, naquele ensopado. Vou repetir o versículo 41 de 2 Reis 4. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Sabe por quê? Porque o Deus de Eliseu atuou através da farinha. O pessoal que gosta muito de farinha, que é amante de farinha, deve estar feliz agora, né? Porque a farinha foi usada por Deus para aniquilar a morte que estava ali naquele caldeirão, naquele ensopado. Mas, queridos, repetindo, o poder não estava na farinha, nem em Eliseu. O poder estava no Deus a quem Eliseu servia. Eu quero dizer para você hoje, o poder está no Deus a quem eu e você servimos. O poder está no Senhor dos Senhores, naquele que é o Senhor do universo, o Adonai, Senhor de todas as coisas. Senhor de todas as coisas. Você precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Deus quer usar você para ser um instrumento nas mãos dele e levar para as pessoas aquilo que ele não vem aqui trazer porque é papel nosso. Não vamos esperar que Deus se encarne outra vez, como aconteceu em Jesus. Nós somos os braços de Deus para agirmos nessa terra. Nós somos os pés de Deus para caminharmos até os necessitados, como Eliseu fez e foi grandemente usado pelo Senhor. Sobre gostar de farinha, eu vou falar aqui, né? Maria França disse assim: pastor, eu gosto de farinha. Eu gosto de farinha.
Pastor Ron Jacobson, lá dos Estados Unidos, está colocando assim, nosso abençoado pastor, não estou entendendo muito bem aqui, nosso amado pastor, é isso que eu estou conseguindo enxergar aqui. Deus abençoe o pastor Ron Jacobson, ouvindo também, participando desse culto de oração lá da América, não é? Da América do Norte. Deus abençoe o pastor Ron Jacobson. Mas então eu estava dizendo, os amantes da farinha ficaram felizes, logo se pronunciaram. Mas, querido, eu quero dizer para você, é isso. Existe um mal assolando a humanidade. Há povos com fome. Eu e você precisamos ser instrumentos para alimentar esses povos, essas pessoas. Não só através do alimento físico, mas principalmente através do alimento espiritual. Você quer ser alimentado pelo Senhor? Eu sei que você está sendo. Você quer ser um instrumento para alimentar alguém? Então ore comigo agora. E você que está aí ao alcance dessa mensagem, você talvez não tenha tido ainda um encontro com Jesus. Você também pode orar comigo nessa hora, confessando Jesus como seu Senhor. Deus quer alcançar a sua vida. Para você que ainda não tem Jesus no coração, você que está aí também ouvindo essa palavra de Deus. Há um lugar onde não vai haver coronavírus, onde não vai haver onde a Covid-19 não entra. Há um lugar onde não haverá pranto, não haverá ranger de dente, nada disso. Todas essas coisas serão passadas. É assim que a Bíblia afirma para a gente. Você quer orar conosco? Você quer nessa hora entregar o seu coração a Jesus? Você quer nessa hora ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus? Vamos orar então? Feche seus olhos mais uma vez aí onde você estiver. Seja você crente ou não. Seja você sozinho ou acompanhado. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado mais uma vez. Porque o Senhor nunca nos desampara. Assim como o Senhor usou no passado Eliseu, o Senhor quer usar os teus servos de hoje, as tuas servas de hoje, para que sejamos bênçãos nas tuas mãos, a fim de abençoarmos tantos necessitados, Pai, quer seja com pão material e quer seja com pão espiritual principalmente, Pai. Nós te agradecemos porque a tua palavra não volta vazia. Nós temos certeza de que ela chegou aos corações. Abençoa, Pai, todo este povo que está ao alcance da nossa voz e da nossa imagem também. Pai, fala ao coração dessa pessoa que ainda não teve encontro com Jesus. Que nesse momento ela se sinta impactada e transformada pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Querido, eu quero agradecer a você pela sua companhia, porque você esteve conosco em todo esse momento de culto ao Senhor. Não precisamos estar presentes fisicamente para adorarmos a Deus em equipe, em família. Nós podemos adorar ao Senhor através desse aparelho que nos une, dessa tecnologia que nos une, que nos agrega. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor esteja cuidando de todos nós, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja falando ao seu e ao meu coração. Que Deus te abençoe. Amém.